A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Hoje eu despertei, de um sonho em que o Espírito Santo falou muito comigo após eu acordar. Eu tô com a cara meio inchada, que eu acordei há pouco tempo. E o Espírito Santo de Deus me levou a pensar na tentação de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre tentação, sobre quando o inimigo, o inimigo da nossa alma, Satanás, ele quer tentar ao homem. Ele tenta assim como ele tentou Jesus. E nós só podemos vencer o inimigo, Satanás, de uma forma, que é através do jejum e da oração, de estarmos ligados em Deus. Em Mateus, capítulo 9, versículo 15, vou ler a partir do 14, que diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, chegaram ao pé de Jesus. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João chegaram a Jesus e perguntaram: olha, nós, os discípulos de João, jejuamos, e os fariseus também jejuam muitas vezes. Mas por que os seus discípulos não jejuam? E qual foi a resposta de Jesus no versículo 15? E disse-lhe Jesus: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ali o Senhor Jesus estava com os discípulos, e eles estavam felizes, não havia necessidade de jejuar. Mas o Senhor Jesus já aponta para um dia que haveria necessidade de jejuar. E qual seria esse dia? O dia em que o esposo seria tirado. Nós sabemos que Jesus veio a essa terra, esteve aqui. Nós sabemos que Deus entregou, Jesus Cristo entregou a própria vida, o Filho de Deus entregou a própria vida por amor a nós. E no terceiro dia ele ressuscitou e ele ascendeu, ele foi para os altos céus, ele sentou à direita do trono de Deus. Mas ele irá voltar para nos buscar como ele promete. Então, esse período em que ele veio, esteve aqui com os discípulos, ele voltou para o Pai, está com o Pai, mas voltará para buscar a igreja dele. Esse período são os dias que ele diz que virão, que será tirado o esposo. Porque o esposo, o Espírito Santo de Deus, está conosco. Mas Jesus, ele está por meio do Espírito Santo. Mas nesse período, o que nos ajuda a vencer a tentação do inimigo é jejum, é oração, é estar ligado no Espírito Santo de Deus. Porque não tem outra explicação. Que dia é esse que virão? Porque se Jesus estava aqui, e ele estava com os seus discípulos, ele foi, entregou a própria vida, ressuscitou, subiu aos altos céus, está à direita do trono de Deus e irá voltar. Esse período são os dias que virão, esse período que estamos vivendo. Então o Senhor já nos ensinou a necessidade do jejum. No livro de Marcos capítulo 1, no versículo, vou ler a partir do 9, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Aqui foi o batismo de Jesus nas águas. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado,
em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem muito me alegro. Deus falou para Jesus. Versículo 12: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Logo o Espírito, aqui é Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Jesus foi, da Galileia ao deserto para ser batizado. Não, ele foi da Galileia, ido de Nazaré da Galileia, ele foi batizado por João no Rio Jordão, e após o batismo dele ter sido do Espírito Santo descer sobre ele, Deus ter falado: tu és o meu filho amado, o próprio Espírito o mandou para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Ele foi ao deserto, a palavra diz, para ser tentado. Eu, por muito tempo, achava que ele foi ao deserto para jejuar. Mas ele foi ao deserto impelido pelo Espírito Santo para ser tentado. Nós passamos por tentações. Jesus passou por tentações. Como ele sofreu, nós sofremos tentações. E ele foi ao deserto para ser tentado. E porque seria tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas eu não vou só falar, eu vou ler a palavra para você refletir sobre isso comigo. E aí logo depois, no versículo 12, que ele fala que impeliu para o deserto, no 13 diz assim: e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Esse, em Marcos, é mais resumido, mas em Mateus capítulo 4, ele vem trazendo um pouco mais detalhado, que diz assim, no capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, nesse capítulo 4 de Mateus, diz claramente, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Então, quando ele foi conduzido para ser tentado no deserto, ele sabia da chave que era necessária para suportar a tentação. Qual era? O jejum. O jejum, ele é uma ferramenta espiritual que nos liga, que nos torna mais conectados a Deus, que nos torna mais atentos espiritualmente do que está acontecendo ao nosso entorno. O jejum é um tempo de preparação para nós, para nossa alma, para o nosso espírito. O jejum é um tempo que Deus tem para nos moldar. Ele tem para nos mostrar como devemos nos portar em determinada situação. A nossa mente, ela fica mais clara, os pensamentos. E Deus, ele pode, por meio do jejum, desse tempo separado em que a gente priva o nosso corpo do alimento, a gente está se alimentando mais das coisas de Deus. Por isso que parar de comer sem estar em oração não adianta, porque parar de comer sem estar em oração é uma dieta, é um jejum alimentar. Quando jejuamos com um intuito espiritual, porque sabemos que estamos sendo tentados, ou porque queremos resposta de Deus, como passar por uma situação, sabe? A gente quer estar mais centrado no Senhor, sabe? Senhor, eu preciso de Ti, por isso eu quebranto o meu corpo, eu privo o meu corpo do alimento, mas eu me alimento da Tua palavra, eu me alimento de um relacionamento contigo. E você começa a orar e a buscar a Deus. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado, como a palavra diz.
mas ele jejua por 40 dias e por 40 noites. E ele teve fome depois. E aí, Satanás aparece para ele, como a gente vai ver aqui, e começa a tentar ele. Jesus, ele teve esse período de jejum, de estar ligado em Deus, conectado com Deus, em oração, para suportar as tentações. Porque Jesus, ele tinha a carne, né? A carne, como nós, Jesus veio em carne, veio como homem. E ele teve que se preparar para ser tentado. Nós precisamos nos preparar quando a tentação vem, e a tentação vem. E o inimigo, ele tenta da mesma forma que tentou Jesus, em 3 modos na nossa vida. Vamos ver isso rapidinho? No verso 2 diz assim, no 2 a gente já leu que é tendo jejuado 40 dias e 40 noites teve fome. No 3, e chegando-se a ele o tentador, disse, quando o tentador, né, ele foi para ser tentado ao deserto. Então, como ele sabia, né, ele sabia que precisava se preparar, ele jejua e está buscando estar mais próximo de Deus. E aí, nesse período, o tentador chega para ele e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma tentação, e a gente vê aqui que é a primeira que Jesus foi tentado, é a questão do alimento, da provisão, daquilo que nos sustenta. O inimigo tem tentado a muitos, se não a todos, com esta tentação da provisão do pão. Ele não chega para a gente, que nem ele chegou para Jesus e fala, né, transforma essas pedras em pães. Mas ele chega para, assim, e lança pensamentos e dúvidas na nossa mente de a gente perguntar para o dinheiro, será que vai dar para eu comprar comida? Né? Será que eu vou conseguir me alimentar? Será que eu vou ter a provisão? Na palavra de Deus diz, né, como pode, né, o nosso Pai não nos dar alimento, se Ele proveu alimento até para os passarinhos, né? Se ele veste a erva do campo, se Ele cuida, como Ele pode não nos dar a provisão? Só que o inimigo de Deus, Satanás, o tentador, ele quer vir com um discurso de que vai nos faltar, de que nós não teremos a provisão. Ele vem com um discurso de que a gente deve perguntar para o dinheiro. Nós não devemos perguntar para o dinheiro o que devemos fazer. Nós devemos perguntar para Deus. Se Deus disser sim, amém. Se Ele disser não, amém. Devemos perguntar para Deus o que devemos fazer, né, com os bens que Ele tem nos dado. Que Deus tem nos dado. Ele dá a provisão. E Ele não deixa faltar. Sabe, se você vê que está chegando no limite, se você vê que pode vir a faltar, peça ao teu Pai, o teu Pai Celestial, porque Ele diz que Ele tem prazer em dar. Quem é o Pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará pedra? A palavra diz. E aí, Satanás quer usar essa passagem, tipo, faça dessas pedras pães. Mas não era para Jesus fazer das pedras pães, porque ele sabia de onde vinha a provisão dele, ele sabia que vinha de Deus, e ele sabia que ele não era o momento. Quando tudo isso passou, a tentação, no final a gente vê que os anjos desceram para servir a Jesus, para servir a Ele. Então,
Deus, ele cuida. Quem é o filho que pede um peixe e o pai vai te dar uma cobra? Deus cuida. Peça ao Senhor. Peça a Deus a provisão. Não tente, quando o inimigo vier com uma tentação sobre ti, você ir contra a vontade de Deus. O inimigo, ele usa a palavra do Senhor distorcida para poder fazer que a gente peque contra o Senhor. Ele tentou usar a palavra para fazer com que Jesus pecasse. A gente vê isso. Então, no versículo 5, ele diz assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Satanás pegou Jesus, transportou ele para a cidade santa e colocou o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Mais uma vez, Satanás usa a palavra de Deus para poder usar para um meio que não era bom. Porque ele fala, olha, por isso que a gente tem que estar, isso que me despertou agora, a gente tem que estar muito atento. Porque muitos usam a palavra de Deus para aquilo, para os meios que eles querem, para aquilo que eles querem fazer, para aquilo que agrada a eles. Mas na própria palavra, como Jesus mostra, ela nos ensina verdadeiramente o que agrada a Deus. Então Satanás usa a palavra e ele fala: lança-te daqui, porque Deus dará ordem aos anjos. Mas o que Jesus diz, responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vê, Jesus usa a palavra para combater. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Precisamos conhecer a palavra, porque quando vier uma tentação revestida de bem, né, revestida da palavra, que é aquilo bom, a gente vai saber se é aquilo bom, se é sim vem de Deus ou não, quando conhecemos, meditamos na palavra de Deus. O inimigo, ele nunca vai vir com uma aparência de mal. Ele veio e ele quis se transvestir de luz, veio com a aparência de bom, sabe? Aqui ele usa a palavra para tentar Jesus, mas Jesus estava jejuando, estava ligado em Deus e conhecia a palavra de Deus. Efésios 6, se eu não me engano é 6, fala sobre a armadura de Deus, que precisamos estar revestido. E uma das peças é a palavra. Precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. É muito importante para resistirmos ao diabo. Essa é a palavra. A palavra de Deus diz, né, se estivermos revestidos da armadura de Deus, né, ligados em Cristo Jesus, e a armadura de Deus, eu vou até ler aqui em Efésios 6, qual é a armadura de Deus. Abriu direto em Efésios 6 e eu nem tinha marcado, coisa de Deus mesmo. A armadura de Deus, vamos lá. Verso 13, capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo... Aí agora vem dizendo como que é essa armadura, como que devemos estar firmes, né, e revestidos dessa armadura, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Precisamos estar sempre cingidos com a verdade, dizendo sempre a verdade. O pai da mentira, nós sabemos quem é, né? E o nosso Deus nos chama a andar em verdade. Vestida a couraça da justiça, né? Fazendo tudo aquilo que é justo, que é santo. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz, né? Estar calçando nos nossos pés a preparação do evangelho da paz, o evangelho da paz,
O nosso Deus nos ensina acerca desse evangelho. Verso 16, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé é um escudo para nós. Às vezes o inimigo vem tentar a nós e a gente não vê na nossa realidade, no ambiente que estamos vivendo, naquilo que está visual, né, para nós, no natural, nesse mundo natural. E a gente não vê solução, mas o Senhor nos diz, a fé é o escudo. E a fé, é você crer nas coisas que não são vistas. É você chamar para a existência aquilo que não existe. A fé é você crer no que você não vê. É você crer naquilo que o Senhor já disse a teu respeito, que está no espiritual, mas no natural você ainda não vê. A fé é um escudo para nos proteger das ciladas quando o inimigo vem tentar a gente e a gente fala, não, mas o meu Deus disse isso sobre mim. O meu Deus garante que eu serei salva por meio dele, por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós devemos estar com a fé como nosso escudo. E todas essas partes da armadura são importantes. E aqui está dizendo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja, dardos inflamados do maligno. Dardos são que nem aquele alvo que vocês lançam os dardos. O inimigo, ele lança dardos inflamados contra a nossa vida. Mas o Senhor nos garante que a fé, né, que é você crer naquelas coisas que você não vê, mas que Deus disse a respeito de você e as coisas que Ele te promete, nos promete. A fé é um escudo para que esses dardos inflamados que o inimigo lança contra a nossa vida não nos alcance, não nos fira. Ele pode chegar até nós, mas a gente fala, não, eu creio na palavra do meu Deus e Ele diz isso a respeito de mim. É você saber, é você crer no que Deus diz a respeito de você. E o que Deus diz é que aqueles que creem no Filho de Deus são seus filhos. Aquele que crê em Jesus e coloca Ele como seu Senhor, que guia a sua vida, ele também é filho de Deus e Deus os guarda. Deus tem promessas na Bíblia. A Bíblia é cheia de promessas para os filhos de Deus. No versículo 17 diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, tomai o capacete da salvação e a espada. A espada é a palavra de Deus. Toma a espada. Pega essa espada, a palavra de Deus, medita nela dia e noite. Com a espada você consegue combater, resistir ao inimigo. Com a fé, com o capacete da salvação, com a verdade, com a justiça, calçando o evangelho da paz. No verso 18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando e vigiando. Orando no Espírito, né? Orando a Deus em espírito e em verdade, no Espírito Santo, que vive dentro de cada um de nós. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, né? Nós temos um batismo com o Espírito Santo. Né? E se ainda não houve esse batismo com o Espírito Santo, busque a Ele, busque a presença dEle. E aqui diz, vigiando e perseverando com súplica de todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, por qual sou embaixador e cadeias,
em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui, né, a gente pode ver que Paulo está dizendo acerca dessa armadura. Ele está dizendo, olha, sou embaixador em cadeias. Ele estava em cadeias, mas foi-lhe dada a oportunidade de falar livremente acerca do evangelho, acerca da palavra, por meio de cartas. Impediram Paulo de falar pessoalmente, mas ele podia livremente falar por meio de cartas. E essas cartas hoje, né, e o que o Espírito Santo de Deus revelou a ele, pode nos ser revelado. Toda a escritura sagrada, toda a Bíblia, são revelações do próprio Deus para nós, que Ele deu a homens para que pudesse chegar a nós. E nós temos livre acesso à palavra, à espada. Jesus, ele foi tentado, mas ele resistiu ao diabo com jejum, oração e palavra. Assim devemos resistir ao inimigo. No versículo, voltando para Mateus, versículo 4, a gente vê que a segunda tentação foi a tentação que ele fala para lançar-se do alto, tentar tirar a própria vida, né? Porque Deus o socorreria. Mas ele diz, não, na palavra também está escrito, não tentarás ao teu Deus. Não tente ao teu Deus. Se Deus está tocando, isso é muito importante. Se Deus está tocando no teu coração, não vá naquele lugar. Não faça essa escolha para a tua vida. Não feche esse negócio. Se Deus está te alertando previamente dos perigos, ouça a voz do Espírito. A palavra de Deus diz que devemos ser guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus nos traz paz nas decisões. Se nós não temos paz numa decisão, se o Espírito Santo está falando dentro de ti por meio de você não ter paz na decisão, não tome a decisão. Vá para o Senhor, Senhor, então o que eu faço? Qual a decisão eu tomo? Qual a direção eu pego? Se eu não faço esse negócio, para que lugar que eu vou? Peça a direção a Deus, porque Ele já avisa previamente a nós os perigos da vida. E se a gente teima, vai lá e uma expressão, quebra a cara, se dá mal, Deus avisou a nós. Ele nos avisou e nós tentamos a Ele. A gente foi contra a vontade dele. Não, eu vou orar, Deus vai comigo. Mas Deus já estava tirando a tua paz na decisão. Ele já estava te mostrando que não era para ir. Não era para fechar o negócio, não era para tomar essa decisão. Não tente ao Senhor teu Deus. O inimigo, ele lança tentações. Assim, ele faz, olha, você achar, não, essa decisão é boa, não, mas tem algo dentro de mim que tá estranho, tá dizendo, não sei, não tô tão certa. O Espírito Santo já tá dizendo para você por meio, né, da paz que não tá no teu coração, não é esse caminho que eu tenho para você. Só que aí você vai, toma essa decisão. Guarde o teu coração em Deus, esteja atenta às orientações do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar atentos. Eu preciso estar atenta. E no verso 8, já está terminando, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias dele, as riquezas do mundo, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui a tentação foi: você ganhará tudo isso, as riquezas, a glória, a atenção. Aqui ele estava tentando ao orgulho, né? A vaidade, a gente querer ser alguém importante,
Aqui ele estava tentando esse aspecto da nossa humanidade, né, que é caída. E aí Jesus responde, então ele fala, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Eu não vou me prostrar a você, Satanás, vai-te daqui, porque eu só me prostro diante ao Senhor. A tentação, a terceira tentação foi no orgulho, nos desejos das coisas terrenas dessa terra. Mas Deus, Jesus Cristo, estava alicerçado na palavra, estava em jejum e oração e vigilante. Assim precisamos estar. Então, nesse momento, o diabo deixou e chegaram os anjos, como diz no versículo 11, e o serviram. Que possamos guardar essa palavra hoje no nosso coração, para resistirmos às armadilhas, às tentações do inimigo. Precisamos jejuar. Enquanto o noivo não volta para nos buscar, precisamos jejuar. É uma ferramenta espiritual importantíssima para resistirmos ao diabo. E precisamos orar, estar vigilantes e revestidos da armadura de Deus, que nos é ensinada o que é essa armadura, quais são as peças dessa armadura, em Efésios capítulo 6. Amém? Essa é a palavra de hoje. E eu sei que é para alguém e também é para mim, porque tentações, né, todos nós sofremos. Mas de repente, nesse momento, você está passando por uma tentação e não está sabendo sair do meio dela, não está vendo saída, mas o Senhor te diz, jejua, ora, se volta para mim, tenha um tempo comigo e vigia em tudo o que está chegando até você. Vigilância, né, o que lhe é oferecido. Né? O inimigo ele nos oferece nessas três esferas, né, da provisão, do alimento, será que vai nos faltar? Também na questão de ir contra a vontade de Deus, e numa direção que Deus não quer, ele já está te avisando, olha, isso não foi o que eu escolhi para você, esse caminho não é bom para você, mas você fala, não, essa sensação que eu tô de dúvida, vou orar, vou entregar na mão de Deus, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, os anjos do Senhor vão me ajudar, Deus vai me ajudar, eu vou na força de Deus, mas o próprio Deus já está falando no teu coração por meio da inquietação, não é esse caminho que eu escolhi para ti. Você está tentando a Deus quando não dá ouvidos à voz de Deus. E a outra tentação é essa, do orgulho, dessas coisas terrenas, das riquezas. O inimigo seduz o homem através do orgulho e da vaidade. E ele quer que nós nos prostremos a ele. E às vezes a gente não vai nos prostrar a ele de adorar, né, de realmente, fisicamente nos prostrarmos. Mas quando damos lugar, né, um lugar que é de Deus para as coisas dessa terra, quando nos engrandecemos, nos enchemos de orgulho, como Nabucodonosor, teve um momento que ele olhou para todo o reino e ele viu a grandeza do reino e ele falou, nossa, como eu sou poderoso, como eu fiz todas essas coisas. E ali ele ficou doido por 7 anos, porque tudo que foi de Nabucodonosor foi dado por Deus. E o inimigo, ele quer tentar a gente também no orgulho, que possamos estar vigilantes, usando a ferramenta do jejum, em oração e sempre vigilantes. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço a oportunidade que Deus me trouxe de vir aqui. Eu agradeço ao Senhor por poder compartilhar, né, do que Ele tem me ensinado. Não é fácil, não é fácil. Todos nós somos tentados, mas o Senhor nos dá
o que precisamos ter, a informação que precisamos ter para resistir às tentações do inimigo e podemos vencer nele com essas ferramentas, com essa armadura e seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Nós resistiremos ao diabo e ele fugirá de nós se estivermos alicerçados na palavra, jejuando, orando, buscando ao Senhor e sempre vigilantes. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.